Olá, está começando o STJ Notícias, seu momento semanal para ficar bem informado sobre alguns dos recentes julgamentos e decisões do Tribunal da Cidadania. Nesta edição você vai ver racismo reverso. STJ afasta injúria racial contra a pessoa branca em razão da cor da pele. Caso 123 Milhas, negado pedido para suspender execução em processo de recuperação judicial. E ainda preparamos uma reportagem especial destacando a pauta de grandes julgamentos no STJ em 2025. Eu sou Kátia Gomes e o STJ Notícias está no ar. E a gente começa o programa com um caso de racismo reverso que chegou ao Superior Tribunal de Justiça, em que um homem branco alegava ter sido vítima de injúria racial. Vamos conferir o que foi decidido pela sexta turma. O julgamento foi realizado pelos ministros da sexta turma quando analisaram um pedido de habeas corpus que buscava anular todos os atos de um processo por injúria racial movido contra um homem negro acusado de ofender uma pessoa branca com referências à cor da pele. De acordo com a denúncia do Ministério Público de Alagoas, o réu teria cometido injúria racial contra um italiano por meio de aplicativo de mensagens, quando enviou textos nos quais citava a cor da pele e a nacionalidade dele. A troca de mensagens teria ocorrido após o réu não receber por serviços prestados ao estrangeiro. O doutor em Direito e professor de Direito Penal, Luciano Góes, explica que a acusação representaria o que é chamado de racismo reverso. E ele esclarece porque esta não é uma alegação válida, considerando o que a legislação brasileira prevê como racismo. Racismo significa desumanizar, né? A branquitude em si, ela não foi, nunca foi e não será racializada, não será desumanizada por ser integrante da raça branca, entre aspas, né? Portanto, racismo reverso não pode existir, as pessoas brancas não podem ser, né, vítimas de crimes raciais em sentido amplo, porque elas não sofrem, não sofreram essas violências, ao contrário. Mas elas podem sim ser alvo de preconceitos, de ofensas, né? E aí é uma grande diferença. Ao analisar o caso na sexta turma do STJ, o relator, ministro Og Fernandes, pontuou que a tipificação do crime de injúria racial busca proteger grupos minoritários historicamente discriminados e destacou que ela só é configurada quando há uma relação de opressão histórica. Seguindo o voto do relator, o colegiado entendeu que não se pode considerar que a população brasileira branca seja minoritária e, por isso, não há como a situação corresponder ao crime de injúria racial. O habeas corpus foi concedido e o colegiado considerou que é possível haver ofensas de negros contra brancos, mas se a ofensa for baseada exclusivamente na cor da pele, esses crimes contra a honra teriam outro enquadramento. E a Corte Especial rejeitou denúncia contra governador do Amazonas por peculato em transporte de respiradores na pandemia. O governador do Amazonas, Wilson Lima, tinha sido denunciado por peculato no transporte aéreo de respiradores pulmonares destinados ao tratamento de vítimas da Covid-19 no estado em 2020. Segundo o Ministério Público Federal, o desvio de verba pública teria ocorrido na contratação indevida de táxi aéreo para o transporte de respiradores. O governo do estado teria gasto cerca de R$ 191 mil com o serviço, sendo que essa obrigação seria da empresa fornecedora. Mas, ao analisar a denúncia, a Corte Especial do STJ seguiu o voto do ministro Raul Araújo, que concluiu que não ficaram caracterizadas a prova de ocorrência do crime e os indícios veementes de autoria, pois não se comprovou o dolo no uso dos recursos públicos para o fretamento de aeronaves. O ministro observou que a compra foi feita em um contexto de reação urgente à crise da Covid-19. Ainda segundo Raul Araújo, apesar de a denúncia mencionar que o termo de referência para a aquisição dos equipamentos determinava ao fornecedor a obrigação de custear a entrega dos respiradores, esse documento não existia formalmente até o deslocamento do avião. Caso 123 Milhas.
Presidente do STJ, ministro Herman Benjamin, negou o pedido para suspender execução em processo de recuperação judicial da empresa. Confira na reportagem de Marina Campos. O pedido de liminar foi apresentado ao STJ pela 123 Viagens de Turismo Limitada, empresa em recuperação judicial e integrante do grupo 123 Milhas, no âmbito do conflito de competência instaurado pela empresa contra o juízo da Terceira Vara Civil de São Caetano do Sul, em São Paulo, que determinou o prosseguimento de uma execução judicial contra ela. O impasse surgiu após a Terceira Vara Civil de São Caetano do Sul determinar o cumprimento de uma sentença sob o fundamento de que, na data do pedido de recuperação judicial, o crédito da empresa ainda não estava definitivamente constituído. A 123 Viagens contestou a decisão, argumentando que a ação foi distribuída no mesmo dia da solicitação da recuperação e, portanto, os valores deveriam ser incluídos no plano de pagamento da empresa. Ao STJ, a 123 Viagens alegou, entre outras coisas, que a execução deveria ser suspensa, pois os valores estariam sujeitos ao processo de recuperação em trâmite na primeira vara empresarial de Belo Horizonte. Ao avaliar o pedido, o presidente do STJ, ministro Herman Benjamin, concluiu não haver indícios de risco iminente de bloqueio de bens contra a empresa, afastando assim o requisito de urgência necessário para a concessão da liminar. O processo tramitará na segunda sessão do STJ, sob a relatoria do ministro João Otávio de Noronha. Mantida a prisão de motorista acusado de homicídio qualificado após perseguição no trânsito. Foi o que decidiu o ministro-presidente Herman Benjamin. O pedido de liminar em habeas corpus foi apresentado com o objetivo de revogar a prisão preventiva do homem acusado de matar o passageiro de um carro de aplicativo. De acordo com a denúncia do Ministério Público de São Paulo, o homem perseguiu por quase 5 quilômetros o veículo após supostamente ter sido fechado. Ao alcançá-lo, emparelhou o carro, exibiu a arma de fogo e começou a proferir ofensas. O motorista de aplicativo então acelerou o carro para fugir, mas o acusado teria disparado a arma e atingido o passageiro que estava no banco de trás. Depois de ser acusado de homicídio qualificado por motivo fútil e ter a prisão em flagrante convertida em preventiva, o homem alegou ao STJ que a medida não estaria apoiada em fundamentos capazes de autorizá-la. Sustentou ainda que medidas cautelares alternativas previstas no Código de Processo Penal seriam adequadas e suficientes para que o processo pudesse prosseguir sem a necessidade de prisão. Mas, ao indeferir liminarmente o pedido, o presidente do STJ, ministro Herman Benjamin, afirmou que a situação não tem urgência necessária para justificar a intervenção em regime de plantão. Com isso, o habeas corpus vai tramitar na 6ª turma da Corte. Em outra decisão monocrática, o ministro Herman Benjamin negou liminar a empresário condenado por exploração ilegal de minério com uso de documento falso. O pedido de habeas corpus foi apresentado por um empresário do setor de mineração condenado pelos crimes de usurpação de bem da União e falsificação de documentos. De acordo com a denúncia do Ministério Público, o réu, por meio de sua mineradora, explorava quartzito em uma área de domínio da União, no município de Barbacena, em Minas Gerais. Durante fiscalização do antigo Departamento Nacional de Produção Mineral, agentes apreenderam documentos fiscais que comprovavam a comercialização de grandes volumes do mineral. Diante disso, o empresário foi condenado a mais de 2 anos de prisão em regime semiaberto por usurpação do bem público e a mais de 2 anos e 4 meses de reclusão em regime aberto por falsificação de documentos. A defesa impetrou um habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, alegando que não haveria indícios suficientes da autoria do uso de documento falso. Mas o presidente do STJ, ministro Herman Benjamin, afirmou que a situação dos autos não se enquadra nos requisitos de urgência exigidos para a intervenção durante o plantão judiciário. Assim, a liminar foi negada e o mérito do habeas corpus será analisado pela 5ª turma. Não cabem honorários sucumbenciais em favor de devedor beneficiado por prescrição intercorrente, decidiu a 3ª turma.
Os honorários sucumbenciais são pagos ao advogado da parte vencedora de um processo. Mas nem sempre esse princípio prevalece e o da causalidade é aplicado, como explica a advogada Juliana Pereira, especialista em processo civil. O princípio da causalidade, ele fala que quem deu causa ao processo, ele que vai ser obrigado a pagar as despesas e custos processuais. Então, imagina num caso concreto, uma pessoa que deixou de pagar uma dívida, ele deu causa, porque o outro teve que entrar com uma ação judicial para poder cobrar essa dívida. Então, aquele que deixou de pagar, ele deu causa. Uma situação parecida chegou ao STJ e a terceira turma decidiu que não cabe fixação de honorários sucumbenciais a favor de um devedor que foi beneficiado por prescrição intercorrente. Na origem, uma empresa deixou de pagar as prestações de um veículo financiado com garantia de alienação fiduciária. O banco, então, ajuizou a ação de busca e apreensão, mas nem o devedor nem o veículo foram localizados. Com isso, foram apreendidos outros bens dados em garantia. O banco teve o pedido de citação do devedor por edital deferido e a sentença consolidou a posse dos bens apreendidos com a conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial. Só que durante a análise dos requisitos para execução, a citação por edital foi anulada. Desta forma, a prescrição intercorrente foi reconhecida e o banco foi condenado a devolver o valor dos bens apreendidos, acrescido de 10% a título de honorários advocatícios. No STJ, o devedor sustentou que os honorários deveriam ser calculados com base no valor total da dívida e não no valor dos bens apreendidos. Porém, segundo a relatora do caso, ministra Nancy Andrighi, deve ser aplicada a redação do Código de Processo Civil que demonstra a prevalência do princípio da causalidade sobre o princípio da sucumbência. Na terceira turma, os ministros reforçaram o entendimento de que Central Nacional de Indisponibilidade de Bens pode ser usada na execução de título extrajudicial. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, a CENIB, é uma plataforma que integra todas as decisões do tipo no país, como explica este especialista. Uma vez que esse bem é colocado dentro desse rol, dessa informação, ele não vai poder ser comercializado. Ou, em outras palavras, em algumas situações a pessoa começa a dilapidar o patrimônio, justo para não oferecer nenhum patrimônio, garantia, forma de pagamento aos credores. Ou, propriamente, aquele que viu que foi condenado no processo, corre rapidamente, tenta dilapidar o patrimônio para oferir ou investir em outro lucro, aplicar um novo golpe, enfim, mas ele tem a intenção de não pagar o credor. Em um caso no Superior Tribunal de Justiça, a terceira turma reforçou a jurisprudência de que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens pode ser usada na execução de título extrajudicial, desde que após o esgotamento dos demais meios legais para conseguir o pagamento da dívida. O caso teve início em uma ação de execução de título extrajudicial ajuizada por um banco contra uma empresa em recuperação judicial. Após diversas tentativas frustradas de penhorar imóveis, ativos financeiros e veículos, inclusive via Sisbajude e Renajude, foi determinada em primeira instância a indisponibilidade de bens da devedora por meio da CENIB. A decisão foi mantida pelo Tribunal Estadual e então a empresa devedora recorreu ao STJ, alegando que o uso da central não seria possível na execução de dívidas de natureza não tributária. O recurso especial teve o provimento negado pela terceira turma. A ministra relatora, Nancy Andrighi, explicou que anteriormente a jurisprudência da Corte sobre o assunto não permitia a indisponibilidade de bens na hipótese de execução de créditos não tributários e de títulos entre particulares. Mas, segundo a ministra, após precedente do Supremo Tribunal Federal, as turmas que compõem a segunda sessão do STJ têm decidido pela possibilidade de utilizar a CENIB nas demandas cíveis de maneira subsidiária, ou seja, desde que os outros meios executivos típicos sejam exauridos. Termo de adesão à associação de moradores não vale como título executivo extrajudicial. O entendimento é da terceira turma. O caso julgado teve início quando uma associação de moradores ajuizou a ação de execução para cobrar taxas de um morador. O juiz extinguiu a execução, alegando que o termo de adesão não era um título executivo. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão.
A associação recorreu ao STJ, defendendo que o termo de adesão deveria ser considerado um título executivo extrajudicial. Mas a terceira turma negou o provimento ao recurso especial. A relatora ministra Nancy Andrighi explicou que os títulos executivos extrajudiciais foram criados para facilitar a execução de dívidas sem passar por um processo completo, mas apenas podem ser aqueles previstos na legislação, como no artigo 784 do Código de Processo Civil. Ela afirmou que esse artigo não cobre taxas de associação de moradores, pois trata, por exemplo, de contratos de locação. A ministra também destacou que a interpretação extensiva do artigo prejudicaria a segurança jurídica, pois geraria incertezas. Segundo ela, a interpretação deve ser restrita para garantir o entendimento das normas. Portanto, não se pode considerar a associação de moradores como um condomínio para efeitos de cobrança de taxas de forma simplificada. A gente segue nesse assunto com a explicação de especialista sobre o que é um título executivo extrajudicial. Existe uma diferença fundamental entre o título executivo judicial e o extrajudicial. O judicial é precedido de um processo de conhecimento que, ao final, vai resultar numa sentença, que, uma vez transitado em julgado, poderá o cumprimento ser exigido judicialmente. Por outro lado, o título executivo extrajudicial dispensa esse prévio processo de conhecimento, desde que o credor tenha em mãos um dos títulos elencados pelo artigo 784 do Código de Processo Civil. Os mais comuns são a nota promissória, a duplicata, o cheque e o contrato particular assinado pelas partes e por duas testemunhas. Uma vez munido desse título executivo extrajudicial e não havendo o adimplemento, o credor poderá ajuizar uma execução. Essa é a grande diferença. Contrato de adesão a consórcio pode ser essencial em ação de busca e apreensão do veículo. Entenda a decisão da terceira turma do STJ. Ar-condicionado, bancos de couro, acessórios esportivos. Para todos os gostos e bolsos, existem opções de venda. E muitas vezes, para conseguir sair da concessionária com carro 0 km, o consumidor recorre à compra por meio de um consórcio. Mas é preciso ficar atento antes de participar dessa modalidade de compra. Esse advogado explica que o valor final da dívida deve estar registrado no contrato de adesão do consorciado. E se o pagamento for por alienação fiduciária, essas informações também devem estar presentes no documento. Inicialmente, o contrato é para sua informação, para o consumidor decidir se concorda em aderir ou não. E depois é para sua proteção, porque você pode fazer com que o consórcio tenha de cumprir o que ele combinou com você no contrato. Você tem que ter lido o contrato antes de celebrar, você tem que ter entendido o contrato, por isso eu sempre sugiro você levar o contrato para casa e gastar pelo menos 72 horas. 1, para tentar entender. 2, para ter certeza de que você realmente dá conta de pagar aquelas prestações. E depois que você celebrou, o contrato é a sua proteção. Se por qualquer razão acontecer algum evento que você entenda que não está de acordo com o que foi combinado, o seu contrato é a sua proteção. Então você tem que ter ele guardado em casa, não pode jogar fora, não pode colocar na gaveta que pode molhar, tem que estar guardadinho até o fim do cumprimento. Por quê? Porque se houver um litígio, alguma discussão, é o contrato que vai proteger o consumidor. Em um caso que chegou aos tribunais, uma administradora de consórcio de veículos ajuizou ação de busca e apreensão contra um de seus consorciados por atraso no pagamento. Mas, em primeira instância, o processo foi extinto sem julgamento de mérito, porque não foi anexado à petição inicial a cópia do contrato de adesão ao consórcio, mesmo após a intimação do magistrado à administradora. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios manteve a decisão. No recurso especial dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, a relatora ministra Nancy Andrighi destacou que na petição inicial da ação de busca e apreensão deve ser indicado o valor da integralidade da dívida pendente e que não são raros os casos em que o contrato não tem com exatidão esses valores, necessário para que o réu possa exercer o direito de defesa. A ministra lembrou que, conforme a súmula 72 do STJ, são indispensáveis para o ajuizamento desse tipo de ação
a comprovação da mora do devedor fiduciante e o contrato escrito celebrado entre as partes. Com isso, a terceira turma do STJ decidiu que a ação de busca e apreensão deve ser ajuizada com um contrato de adesão ao grupo de consórcio, quando no contrato de alienação fiduciária não constarem as condições e os encargos a que o devedor se obrigou. O ano judiciário já começou e o Superior Tribunal de Justiça divulgou a pauta de grandes julgamentos previstos para 2025, com impacto na vida de milhões de brasileiros. A repórter Jéssica Castro preparou uma matéria especial que vamos acompanhar a partir de agora. Começou o ano judiciário no Superior Tribunal de Justiça e na pauta dos julgamentos, diversos temas importantes nas áreas de direito público, privado e penal. Assuntos que vão impactar a vida de muitas pessoas. A segunda turma vai analisar se uma empresa de publicidade pode veicular anúncios de aplicativos de transporte como Uber e 99 em abrigos de ônibus de Belo Horizonte. A discussão é se esses anúncios promovem soluções de mobilidade ou se configuram publicidade irregular, por estimular serviços concorrentes ao transporte coletivo municipal. Já a terceira turma vai definir se usuários de jogos online têm direito ao contraditório e à ampla defesa antes de terem contas excluídas por violação de regras de conduta. Alguns casos serão analisados sob a sistemática dos recursos repetitivos, que é quando um assunto é comum a vários processos e o STJ define um entendimento para uniformizar a jurisprudência por todo o país. Um dos destaques será o julgamento pela primeira sessão para estabelecer se os benefícios previdenciários reconhecidos ou revisados judicialmente devem ter como termo inicial de pagamento a data da citação do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, ou do requerimento administrativo. O mesmo colegiado vai fixar tese sobre a possibilidade ou não de contabilizar o aviso prévio indenizado como tempo de serviço para fins previdenciários. Já os julgamentos de destaque envolvendo o direito privado ficarão por conta da segunda sessão, que vai decidir, por exemplo, se é válida a cláusula contratual que permite rescisão unilateral sem a necessidade de justificativa de plano de saúde coletivo ou empresarial com menos de 30 beneficiários. O colegiado vai determinar também o prazo prescricional aplicável à restituição da comissão de corretagem em casos de resolução contratual causada por atraso na entrega do imóvel, atribuído à responsabilidade da construtora ou incorporadora. A terceira sessão, responsável pela pacificação de entendimentos na área penal, vai estabelecer, sob o rito dos repetitivos, se a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido são suficientes para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado e também vai analisar se é possível considerar a quantidade e a variedade das drogas apreendidas para definir a minorante do tráfico privilegiado. E para finalizar os julgamentos que serão destaque aqui no STJ, vamos falar de alguns da Corte Especial. Também sob o rito dos recursos repetitivos, os ministros vão avaliar se nos casos com suspeita de litigância predatória, que é quando há o uso do processo judicial para obter vantagens ou prejudicar uma das partes indevidamente, o juiz pode exigir que o autor da ação complemente a petição inicial com documentos que sustentem minimamente as alegações. A Corte Especial vai julgar também se valores de até 40 salários mínimos são impenhoráveis, independentemente de estarem em papel moeda, conta corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimento. Você pode conferir esses e vários outros julgamentos ao longo do ano pelo site do Tribunal e também pelo canal do STJ no YouTube. E chegamos ao encerramento de mais uma edição do STJ Notícias. Tem mais programa para você na semana que vem. E até lá, te convidamos para continuar atualizado sobre tudo o que acontece aqui no Tribunal da Cidadania, acessando o nosso site oficial e o canal do STJ no YouTube, além de nossas redes sociais e plataformas de áudio. Até mais!